Hoje em dia nós testemunhamos várias batalhas. Em Angola, por exemplo, nós temos registro da Batalha do Cuito Cuanaval. E temos outras histórias de batalhas, como por exemplo também a Batalha da Ponte Milvian, entre Magêncio e Constantino. Temos também a batalha entre Napoleão e o Duque da Inglaterra, chamada Batalha de Waterloo. Entre outras batalhas, a Bíblia também nos apresenta batalhas. E dentre todas estas batalhas, existe uma batalha principal na história da humanidade. Esta batalha é consequência da entrada do pecado no mundo. Queridos amigos, queridas amigas, em Gênesis nós percebemos que o pecado entra no mundo no Jardim do Éden. O Jardim do Éden ele serve como a paragem de entrada do pecado no mundo. E Deus escolhe, assim, um outro jardim, onde seria feita a última batalha para a retirada do pecado do mundo. E este jardim é o jardim do Getsemane. Eu convido a sua atenção ao livro de Mateus, no capítulo 26, o versículo que vamos tomar a leitura é o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que o Senhor adicione bênçãos na leitura da sua palavra. Estamos aqui no jardim do Getsemane. Jesus ora ao Pai. A Bíblia diz que 3 vezes Jesus orou ao Pai para que, se possível, passasse dele o cálice. Se o pecado entrou no mundo, é porque um homem no Éden, ele decidiu satisfazer a sua própria vontade. Agora Jesus estava no Getsemane e a vontade do Pai ela tinha de ser feita para a retirada do pecado do mundo. Uma escritora de nome Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela comenta dizer que no jardim do Getsemane percebe-se Deus removendo a glória do seu Filho. Ela diz que ainda que se os olhos humanos pudessem enxergar a retirada dos anjos e da glória, a cobertura de Deus ao Filho, nós perceberíamos o quão grave é o pecado. Mas aqui no Getsemane, no Novo Testamento, o Filho de Davi, Jesus Cristo, ele está com os discípulos, mas os discípulos estão a dormir. Jesus suportando todo o conflito da humanidade sozinho no Getsemane. Talvez eu esteja falando para alguém que não consegue mesmo dormir. Ele sente que a sua vida é um Getsemane, é uma vida de luta, é uma vida de batalha. Estás passando por momentos difíceis. Eu quero lhe dizer que você não está só. Porque nós temos um homem chamado Jesus que sofreu grandes aflições e entende o sofrimento humano. Ele estava no Getsemane, sofrendo. A Bíblia diz que enquanto ele orava, o seu suor caía com gotas de sangue. A medicina dá nome a este fenômeno, dizendo que provavelmente Jesus estava experimentando o que se chama hematidrosis. Hematidrosis é quando a pessoa entra em um profundo estado de angústia e ali os capilares eles começam a destruir nas glândulas responsáveis em criar suor. E quando a pessoa vai transpirando, então aqueles capilares destruídos pela profunda angústia, eles vão sair pelos poros como gotas de sangue. Se Jesus realmente passou por esta experiência de hematidrosis, a Bíblia não revela. Mas a verdade que a Bíblia revela é que Jesus estava tão angustiado e profundamente angustiado que o seu suor saía em gotas de sangue. Queridos amigos, o Getsemane é conhecido como lugar onde as uvas são imprimidas ou expressas, derramadas para fazer o vinho.
Mas naquele dia, nenhuma uva estava sendo exprimida para fazer o vinho. Jesus, ele mesmo estava sendo exprimido, porque no Getsemane é o lugar onde o pecado do mundo foi depositado na pessoa de Jesus Cristo. Todo o pecado, desde o Antigo Testamento, Jesus recebe em forma de cálice da mão do seu Pai no jardim do Getsemane. Perceba que se o primeiro Adão, no Éden, ele permitiu com que o pecado entrasse no mundo, Jesus, como segundo Adão, no jardim do Getsemane, ele estava lá para que a vontade do Pai fosse feita e o pecado retirado do mundo. Se no Gênesis, Adão decidiu fazer a própria vontade, no Getsemane, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Então ele ora: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Jesus permite toda essa angústia, permite todo esse sofrimento. Jesus corre o risco de nunca mais voltar ao céu, porque se Jesus em um só instante pecasse, ele perderia o privilégio de um dia voltar ao céu, porque no céu não vai pecadores. Jesus correu esse risco porque na mente de Jesus estava eu e estava você. A nossa salvação estava na mente de Cristo. Por isso é que ele correu o risco de receber o pecado da humanidade e caminhar para o lugar preparado para a sua crucifixão. Querido amigo, querida amiga, o sofrimento de Cristo, ele suportou por nós. Ele suportou tamanho sofrimento para a sua salvação. Você estaria disposto a desperdiçar tamanho amor? Você estaria disposto a negligenciar tamanho sacrifício feito por você? Eu estenderia as minhas mãos a Jesus para que o sacrifício que ele fez na cruz fosse suficiente para a minha salvação. Você aceitaria Cristo como Salvador pessoal? Você aceitaria este Cristo que deixou o céu, a sua glória e veio ao mundo para suportar os teus pecados? Você aceitaria este Cristo como teu Salvador pessoal? Eu acredito que esta é a sua decisão. E como é a sua decisão, eu tenho a plena certeza que o Senhor também te recebe pelas mãos. E saiba disso, o Senhor, quando te segura pelas mãos, Ele jamais irá te deixar escapar. Segure firme nas mãos de Jesus. Você poderá passar em sofrimento andando com Jesus. Você poderá experimentar Getsemanes difíceis na sua vida, mesmo estando ao lado de Jesus. Mas uma coisa é certa, Ele sempre estará ao seu lado segurando as suas mãos. Não se sinta desamparado. Não se sinta como o único homem, a única mulher que está passando dificuldades, porque nós temos um Salvador que viveu na pele aquilo que você hoje está a viver. E como Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é passar fome, Ele sabe o que é ter sede, Ele sabe o que é estar desamparado pelos amigos e pela família. Ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Ele compreende você. E como Ele compreende você, Ele é o melhor amigo que você pode ter. E por isso eu lhe convido, aceite a Jesus. Seja amigo de Jesus e o receba como teu Salvador. Obrigado pela sua decisão. Eu quero lhe oferecer uma oração pela decisão que você toma de aceitar Jesus como Salvador pessoal. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, em nome de Jesus, segure firme nas mãos do seu Filho, que nesta hora toma a decisão de aceitá-lo como Salvador pessoal. Que o sofrimento, a angústia que ele está passando, ele possa compreender que temos um Deus cujo Filho passou por terríveis dores para a nossa salvação e que compreende o sofrimento que o homem passa. Por isso, Senhor, anima este teu filho, essa tua filha que está passando por momentos difíceis e lhe faça compreender que com Deus